Aleluia! Finalmente aconteceu alguma coisa. Depois de 3 semanas parados a lateralizar, Bitcoin finalmente fez um movimento que permite-nos fazer uma nova análise técnica, mergulharmos nos gráficos e tentar responder à questão que toda a gente está a pensar neste momento: será que devo vender Bitcoin neste momento? Vamos a isso, pessoal. Bem-vindos, caros amigos, espero que esteja tudo bem convosco. Vamos então mergulhar nos gráficos, vamos analisar alguns dados on-chain e o último gráfico ao nível do sentimento de mercado vai valer muito a pena porque é aquilo que eu acho que é importante neste momento analisarmos para responder a essa questão: será que devo vender Bitcoin neste momento? Pelo menos, obviamente que isto não é aconselhamento financeiro, obviamente que isto é só uma opinião, não encarem isto mesmo como uma orientação para seguirem de uma forma cega, porque isso é um erro, caros amigos. Seja o Alex Crypto ou outra pessoa qualquer, pensem sempre pela vossa cabeça e não pela cabeça de outras pessoas. Antes de avançarmos para as moedas, para os nossos gráficos, temos aqui que falar um pouco sobre o nosso patrocinador, que é a Coinex. Podes aproveitar este mercado para fazer então operações em spot ou em futuros, ter acesso a launchpads e também verificar os seus airdrops, que são bastantes e são bastante interessantes. E também lembrar, eu até vou deixar isto no link da descrição deste episódio, eles têm um relatório, que é um relatório relativo ao primeiro trimestre, que é de facto muito interessante. Eu estive a ver, fala sobre Bitcoin, fala sobre Ethereum, fala sobre os NFTs, faz um comparativo entre Arbitrum e Optimism, fala também sobre os ZK Rollups. Portanto, é muito interessante este relatório que a Coinex fez. Portanto, eu vou deixar o link na descrição para vocês analisarem. Portanto, se estão interessados a aceder a esta plataforma, tem o link na descrição deste episódio, onde vocês podem se inscrever e aproveitar também as competições que neste momento ainda estão a decorrer, com um prémio de 15.000 USDT a distribuir por diferentes utilizadores. Vamos olhar em primeiro lugar para as bolinhas, salvo seja. Portanto, as bolinhas estão todas verdinhas, e é sempre obviamente um dia de felicidade quando nós vemos isto e acordamos de manhã e vemos todos os mercados a subir. Vamos então olhar agora para Bitcoin. O que é que aconteceu? Bitcoin estava claramente em ponto de repousado. Estava num momento de compressão bastante grande e vocês podem ver isto aqui pelo Bollinger Band na diária, e aquilo que nós podemos constatar é sempre que há um movimento de compressão, normalmente depois a Bitcoin costuma reagir. Reparem, um momento de compressão e depois Bitcoin faz um movimento. Não quer dizer que seja para cima ou para baixo, não quer dizer que haja uma tendência clara, mas neste caso, como nós poderíamos estar aqui perante uma bull flag, ou como eu coloquei aqui, deixem-me agora desligar aqui isto, ou como eu coloquei aqui, um possível estrutura de megafone, em que nós podíamos ter, como veio de baixo, podia ser de facto um breakout positivo. Esta estrutura que aqui foi formada foi uma estrutura muito difícil de ver. Podíamos ter um possível duplo topo, apesar de ser muito curto. Podíamos ter aqui uma estrutura de diamante que é bearish, portanto foi muito difícil de ver. Podíamos ter um canal ascendente que é bearish. Há quem diga também que podia ser uma bull flag. Foi muito difícil de analisar esta estrutura aqui. Podia ser claramente uma zona de distribuição ou de consolidação antes do breakout. Portanto, tivemos um breakout positivo. Já sabem que isto é tudo a nível de probabilidades. Eu estava muito 50-50 nesta estrutura, o que é que iria acontecer, mas eu estava com um alerta que era aquilo que estava a acontecer com o RSI. Nós estávamos com uma divergência clara na diária, mas neste momento essa divergência está a ser invalidada, porque, como vocês podem ver, temos o breakout aqui destes altos mais baixos que o RSI estava a fazer. Portanto, ainda pode ser um fake out, evidentemente. Podemos ter aqui uma rejeição, até porque amanhã, muito importante o que vai acontecer, vamos ter o upgrade do Xangai, vamos ter os dados do CPI americanos e volatilidade deve vir amanhã. Portanto, isto pode ser um pré-pump para depois ter um dump amanhã. Portanto, estamos apenas a olhar para os gráficos, mas não esquecer aquilo que está a acontecer a nível de decisões macroeconómicas e upgrades no espaço das criptomoedas. Vou mostrar agora este gráfico, que eu acho que é um gráfico que é muito importante. Agora vamos mudar aqui para uma perspectiva semanal e dizer-vos que esta linha, a zona dos 31.800 dólares, 891 dólares, eu acho que é a linha que muitos ursos estão a olhar
e que acreditam que poderá ser a linha que determine ou que mude o seu sentimento de bearish para bullish, ok? Acho que muita gente está a olhar para esta zona e à espera de ver um movimento de consolidação acima desta linha branca. Também dizer que nós temos, como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, o VPVR mostra que nós estamos a entrar, que essa zona, a partir dessa zona, é uma zona de forte resistência, ok? Portanto, não será fácil passar isto à primeira, e eu continuo a achar que já temos uma vela, e esta é uma vela de imbalance ainda por cima, 2 velas, 3 velas, 4 velas, 5 velas verdes, e eu sinceramente não gosto de ver movimentos impulsivos muito expressivos, porque normalmente isto depois dá borrada, como se costuma dizer, dá porcaria, e depois temos uma correção mais agressiva. Eu tinha preferido muito mais ver uma correção a esta zona aqui assim, reparem onde está também aqui o VPVR muito vincado, a zona aqui dos 23, 25 mil, ganhar movimento, porque eu acho que este movimento é que era o movimento ideal para depois quebrarmos esta linha branca e fazermos estrutura cá em cima. Neste momento fico com mais dúvidas se de facto vamos aguentar este movimento de ascensão, até porque isto já aconteceu no passado. Reparem, nós também tivemos um breakout desta estrutura, que era uma estrutura de resistência muito forte, tivemos esse breakout, tivemos uma resistência e depois subimos novamente e depois tivemos muitos meses a lateralizar e a cair, e até acho que vou mostrar isto mais à frente. Portanto, muita atenção com este movimento, não fiquem super bullish, porque de facto eu acho que precisa estrutura, e eu acho que esta zona, reparem o que é que aconteceu, nós tivemos aqui várias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, ok? Depois tivemos uma claríssima vela de pressão de compra e agora só tivemos 3 semanas a lateralizar, e quanto mais tempo estamos a lateralizar, maior é a subida. Quanto menos tempo estamos a lateralizar, significa que o movimento é como um corredor, está cansado e teve pouco tempo para recuperar. Portanto, muita atenção ao que vai acontecer, mas para já, evidentemente, que toda esta subida, toda esta estrutura é uma subida e é uma estrutura bullish. Outro indicador que eu vos queria mostrar é o que está a acontecer aqui ao nível das altcoins. Eu acho que é muito importante conseguimos fazer a diferença de qual é o momento para entrarmos em altcoins. Já sabem que eu sou apologista de entrar em altcoins com Bitcoin, porque acho mais seguro, sinceramente prefiro estar em Bitcoin do que em dólar, ou comprar em dólar ou outras moedas fiat, porque até por uma questão de desvalorização da própria moeda do dólar. Não quer dizer que não tenha dólar ou euros prontos para comprar, tenho, mas prefiro de facto fazer ao contrário, comprar com Bitcoin. E ainda não estamos, ou melhor, estamos a atacar uma zona aqui de resistência. Agora já não preciso mostrar o VPVR. Estamos a atacar uma zona de resistência muito importante, que está aqui a rondar os 48, 49%. Se quebrarmos essa zona e, atenção, fizermos suporte, muita atenção, isto pode ser um fake out e depois voltarmos a cair, significa que há uma maior probabilidade de atingirmos a zona que é o meu target, a zona aqui dos 52, 53, 54, até mais ou menos a zona aqui dos 58, 57, que é a zona onde eu pretendo converter parte da minha Bitcoin em altcoins. Dizer também que esta subida foi uma subida muito forte, muito expressiva. Reparem, estes baixos mais altos são de facto muito expressivos, e nós podemos estar até perante um movimento de movimento parabólico aqui ao nível da dominância ok, está aqui. Ao nível da dominância, vamos mudar isto de cor, porque senão fica tudo. Ok, ao nível da dominância de Bitcoin. Portanto, se este movimento se mantiver, de facto vai ser, obviamente, bullish para Bitcoin. As altcoins no par BTC vão sofrer um pouco. Não quer dizer que elas não tenham um movimento de subida no par USD. Mas para já, está a acontecer aquilo que eu tinha previsto, que é uma mudança desta estrutura de dominância de Bitcoin para um movimento bullish, e é exatamente isso que está a acontecer. Agora, muita atenção a isto, relativamente, voltando aqui ao preço de Bitcoin. Até onde é que pode ser a subida? Vamos mudar aqui de time frame. Esta zona, temos aqui este CME Gap, a zona aqui dos 20 mil, 21 mil, e temos este CME Gap, a zona dos 34, 35 mil. Olhando apenas para o CME Gap, já sabem que é uma zona de atração de preço.
Certo, tudo certo, ok? E será acima desta fortíssima zona de resistência, que era uma zona onde eu disse que tínhamos aqui estas três Marias prontas com uma marreta para dar em Bitcoin. E foi exatamente o que aconteceu. Ela deu-lhes com a marreta, só que Bitcoin está tão forte e sempre que o preço caía havia touros a querer comprar Bitcoin e a tentar levar o preço para cima. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo que nós podemos ver é que temos este CME Gap. Mas atenção a esta situação. Eu vou fazer uma projeção de Fibonacci, como vocês podem ver, e o primeiro target foi exatamente onde Bitcoin parou. Foi a zona dos 28.835. E o segundo target, ok, está muito próximo, deixa eu ver se eu estou a medir isto bem, exatamente, está muito próximo aqui da zona do CME Gap. Portanto, toda esta zona, para mim, é uma zona onde esta subida, digamos assim, momentânea de Bitcoin pode efetivamente terminar e depois termos uma rejeição. Não quer dizer que vá acontecer, mas sinceramente, se eu vir um movimento explosivo contínuo nas próximas 2 semanas, digamos assim, sem retração, atingir esta zona, sinceramente, meus amigos, eu acho que diz-me a prudência, tirando quem está, obviamente, numa perspectiva de longo prazo, que é o meu caso, não é? Tirando essas pessoas, por exemplo, as pessoas que fazem swing trade, eu acho que é uma zona excelente para começar a vender Bitcoin e aproveitar este lucro. Até porque, reparem, nós já temos uma subida, quem comprou obviamente em valores mais baixos, se chegar a esta zona estamos a falar de mais de 100% de lucro, duplicação do seu investimento, e eu acho que isso não deve ser ignorado. Aliás, quem comprou nesta zona e já está com um lucro de 86%, se calhar começar a fazer DCA de saída também não é mal pensado. Mais uma vez, sublinho sempre, a negrito e a piscar, isto não é aconselhamento financeiro, cada um deve pensar pela sua cabeça, estou apenas a olhar para o que dizem para o que diz os gráficos, ok? Vamos agora falar também sobre outro gráfico, que é aquilo que eu já vos mostrei há uns tempos. Nós estamos, basicamente isto resume a minha opinião sobre o que está a acontecer no mercado. Nós estamos em território de bull market. Passámos acima da moving average de 200 períodos, estamos numa tendência ascendente, ultrapassámos o último alto mais baixo, fizemos consolidação, portanto estamos claramente numa perspectiva ascendente ao nível de Bitcoin. Se cairmos abaixo da zona aqui dos 25.000, eu acho que entramos novamente em período de acumulação, e se cairmos abaixo dos 18.000, aí sim eu acho que as coisas vão ser mais complicadas e poderemos ter um bear market ou consolidação de novo bear market. Relembro que eu não sou apologista de apenas bull market, bear market, eu sou uma pessoa que defende tendências, e nós o que tivemos claramente e foi muito visível é que nós tivemos um breakout de uma tendência negativa e agora estamos numa tendência positiva. Portanto, e enquanto isso acontecer, eu vou dizer que nós estamos em território bullish, ok? Pronto, basicamente é isso que nós podemos constatar por este gráfico. Vamos falar aqui um pouco de Ethereum. Ethereum tem uma zona de resistência aqui na zona dos $2.000, portanto está a fazer esse movimento ascendente. Poderemos ter aqui um possível, mas eu acho que isto é muito esticado, um possível rising wedge, ok? Isto obviamente que é uma estrutura bearish. Amanhã vai ser um dia muito, muito importante para Ethereum, portanto sinceramente é um x2, portanto total bola para quem é desse tempo, é roleta o que vai acontecer com Ethereum amanhã, portanto não faço grandes previsões a nível de análise técnica. Porém, ao nível de Ethereum Bitcoin, eu acho que nós devemos analisar este gráfico. E porquê é que eu olho tanto para Ethereum Bitcoin? Porque dá-me uma sensação de como é que está o mercado ao nível das altcoins. Vamos mudar aqui para uma tendência semanal que é mais fácil de ver. Aquilo que nós podemos ver é que existem dois pontos estruturais neste momento em Ethereum perante Bitcoin. E se nós sabemos que Bitcoin é normalmente um dos cavalos mais rápidos de todos os mercados, nomeadamente este ano é claramente o cavalo mais rápido, se nós tivermos um ativo, nomeadamente a segunda maior moeda do mercado, como Ethereum, em que pode de facto ser mais rápida que Bitcoin, pode efetivamente ser uma aposta ainda mais interessante, até porque o risco, apesar de ser maior do que o Bitcoin, não deixa de ser um risco relativamente baixo comparando com todas as outras altcoins. E aquilo que nós podemos constatar claramente é que nós temos duas resistências, e um suporte e uma resistência macro, que são essenciais neste momento para Ethereum e estão definidas por estas linhas brancas. E aquilo que nós podemos constatar é que desde
2016, dezembro de 2016, nós temos tido sempre um movimento ascendente no preço, portanto, baixos mais altos claramente da informação. Mas também é verdade que desde junho de 2017 nós temos altos mais baixos. Portanto, claramente Ethereum Bitcoin está no movimento de compressão. Cá dentro nós podemos argumentar que estamos perante uma bull flag, uma mega bull flag. Tudo verdade, ok? Esta mega bull flag tem tendência para ter um breakout positivo, e se nós tivermos um breakout positivo desta mega bull flag, o que vai acontecer é que provavelmente nós vamos atingir máximos históricos ao nível do preço de Ethereum Bitcoin. Mas também, e não podemos deixar de ignorar isso, normalmente esta estrutura que está aqui ascendente, ou melhor, superior, tão larga, costuma ser identificada como uma zona de distribuição. Portanto, isto é um argumento muito válido para os ursos, em que podemos ter de facto uma queda. E se nós aproximarmos o preço, aqui fizemos um zoom in, aquilo que nós podemos neste momento estar a constatar é que nós temos, reparem, uma tendência que havia aqui, que era uma tendência, digamos assim, ascendente, digamos assim, que reparem, a inclinação está superior, e nós tivemos um breakout dessa tendência, e reparem, depois de uma vela de rejeição. Eu gosto muito de ver estas velas de rejeição porque dá-me sempre uma indicação, e aqui nós tivemos breakout, suporte na linha média deste canal descendente, ok? Que não deixa de ser um canal bullish, ok? Mas neste momento temos um bearish retest no curto prazo. Isto pode significar, se perdermos esta zona aqui do 0062, podemos levar de facto a uma queda a vir a esta zona aqui em primeiro lugar, a zona aqui dos 0059 e depois obviamente a zona aqui dos 0055 e obviamente depois a zona final deste canal descendente. Portanto, no curto prazo parece-me que estamos com uma tendência descendente, até porque como nós constatamos com a dominância de Bitcoin, a dominância está ascendente. Portanto, convém sempre casar estes gráficos para percebermos mais ou menos qual é a melhor altura para entrar em Bitcoin ou entrar em altcoins e tomar essa decisão. Mais uma vez, não é aconselhamento financeiro, é apenas a minha opinião. Pronto, ao nível de gráficos estamos minimamente falados, mas há outras coisas que eu vos quero mostrar que são muito interessantes. Portanto, não te vás embora, hein? Estás proibido de ir embora e coloca um gosto, faz favor, que isto dá muito trabalho a preparar. E já agora subscreve e partilha. Pronto, senão levas falta disciplinar. Desculpem lá, disparate. Meus amigos, então é assim, zonas de liquidação. Nós temos, neste momento, como nós podemos constatar, tivemos aqui uma zona de shorts a começarem a surgir no último mês. E foi exatamente isso que aconteceu ao preço. Ele foi limpar essa zona toda. A outra zona é a zona dos 30.800. Agora reparem, onde está a surgir a zona mais alta é exatamente aquela zona que eu vos referi anteriormente, a zona dos 33, 34, 35 mil dólares. E pode, de facto, levar o preço a subir e limpar esta zona. Mas não nos podemos esquecer, se houver inversão de tendência, zonas chaves claramente definidas. 25 mil, que é uma zona de suporte, muito bem definida aqui pelo preço, como vocês podem ver, e zona de liquidação de longs. Depois, zona dos 22.400, ok? Como vocês podem ver aqui, zona de suporte. E se não estou enganado, desculpem lá, agora voltar aqui atrás, mas pareceu-me que nós tínhamos isso. O resto da parte, onde é que tu estás, pá? Pareceu-me que nós tínhamos isso. Pronto, vou fazer sozinho. Estou aqui a inventar, mas vou fazer logo. Ok. Zona dos... Não, é zona dos 21 mil e zona dos 20 mil. Portanto, perdi tempo no episódio, não sei para quê. Portanto, zona aqui dos 22 mil, a zona dos 21 mil está mais ou menos aqui. Zona dos 20 mil, 21 mil é a zona de retração de Fibonacci, daquele movimento impulsivo. Mas também depois, obviamente, que a zona onde iria, a zona de max pain, de dor extrema para os touros, será obviamente a zona aqui dos 18 mil dólares, como vocês podem ver, ao nível de retração, ao nível de liquidações de longs. Agora, ao nível de dados on-chain, muito curioso este gráfico, este comparativo que existe aqui, que foi criado pelo Sr. Martun. Nós podemos estar a assistir a uma semelhança muito próxima o que aconteceu entre 2017 e o que está a acontecer neste momento. Portanto, a roxa é o que está a acontecer neste momento, 2017 é o que está a azul. E aquilo que nós podemos ver é que há momentos de lateralização, queda, lateralização, primeiro push-up, ok? Depois momento de lateralização e depois breakout para um final push, uma subida final. E nós podemos estar no início dessa subida final,
que depois levou, atenção, uma queda de vários meses. Portanto, temos de estar sempre preparados para os dois momentos, subida e descida. E reparem, consolidação, de facto, houve aqui, final push e depois começar a cair por aí abaixo. Portanto, e é isso que nós também temos de estar preparados. Este gráfico também é muito interessante porque está relacionado com as baleias e com a manipulação de mercado que normalmente as baleias implementam no mercado. Portanto, aqui temos o chamado fund flow, que é um rácio de moedas transferirem entre plataformas, e aquilo que nós podemos ver é que quando nós temos um movimento muito expressivo de subida, normalmente é quando o preço está num fundo, ok? Reparem, momento de subida também como aconteceu aqui e o preço estava de facto no fundo. Depois, o que costumamos assistir é uma inversão do fund flow. E quando há essa inversão desse fund flow, o que é que acontece ao preço? O preço sobe. Inversão do fund flow, preço sobe. Inversão do fund flow, preço sobe. E agora podemos estar no início de inversão do fund flow e o preço irá subir. O que é que isto significa? Que normalmente são as baleias a manipular os mercados. Compram, fazem uma inversão de tendência, tendência de descida passa a tendência de subida, e quando levam o preço a determinado sítio, saltam fora, para depois posicionarem-se obviamente para shorts mais lá para a frente, ok? E depois quem entra é o FOMO ou o resto da sardinhada que entra para levar o preço a subir. Portanto, este gráfico é muito interessante, como funciona mais ou menos a manipulação dos mercados e o smart money, como é que costuma entrar. Portanto, muito, muito interessante. Outro gráfico que vos quero mostrar é que, apesar de ser de 5 de Abril, mostra, nós já sabemos o que vai acontecer no futuro, porque já passou, obviamente, a 5 de Abril. E aquilo que nós podemos constatar é que quando há um cruzamento destas linhas que aqui estão a ver, basicamente é o cruzamento entre os hodlers de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, com 6 a 12 meses. E o que aconteceu aqui foi exatamente em 2016 esse cross, que é essa linha, estas linhas aqui cor-de-rosa com esta linha laranja, levou ao início do bull market, ok? E aquilo que nós tivemos também foi mais ou menos essa situação. Tivemos o pre-bull market, depois uma correção e depois tivemos esse bull market. E aquilo que nós podemos estar a constatar é que está a haver esse cruzamento com essa linha laranja, e aqui que está indicado neste gráfico é que esse cruzamento é mais ou menos na zona dos 26 mil dólares. E aquilo que nós podemos ver é que o preço já está nos 30 mil. Portanto, esse cruzamento já pode ter acontecido. E se aconteceu, é de facto um indicador poderoso de um início de bull market. Porém, não esquecer que podemos ter uma correção tal como aconteceu em 2019 e tal como aconteceu também em 2016. Reparem, foi uma correção mais moderada, mas não deixou de haver um período de lateralização barra correção. E agora um gráfico que eu acho que responde ao momento, se é um momento para vender ou não vender Bitcoin. Atenção, mais uma vez, não é aconselhamento financeiro. Vamos recordar o que é que aconteceu. Tivemos, obviamente, bear market, altos mais baixos ao nível da tendência, e lembro-me que eu disse no final do ano passado que em 2023 nós iríamos ter este breakout, desta estrutura descendente ao nível do sentimento de mercado. Foi exatamente isso que aconteceu e foi logo em janeiro, portanto foi muito rápido. E aquilo que nós podemos ver é que houve uma inversão, passámos a ter altos mais altos e baixos mais altos. Portanto, nós já falámos sobre isso. Agora, muita atenção a isto. Reparem onde houve normalmente correções expressivas ao nível do sentimento de mercado. Em 2020, na zona aqui entre os 70 e os 80. Em 2021, agosto de 2021, mesma zona, 70 a 80. Em novembro de 2021, na zona dos 70 a 80. Nós neste momento estamos na zona dos 68 e se calhar com o dia 2 até já podemos estar a atingir os 70 pontos. Isto significa que a probabilidade de uma inversão aumenta substancialmente quando entramos nesta zona. E eu acho que aquilo que desenhei aqui, eu acho que é muito interessante porque mudei aqui para um time frame de 1 ano, e aquilo que nós podemos ver é exatamente um canal paralelo ascendente por parte do preço, por parte do sentimento, ok? De Bitcoin. E se nós quebrarmos este canal ascendente, nós vamos entrar então na zona dos 70, 80, 90. E eu acho que aí vai haver um sentimento de FOMO claro no mercado.
E para mim, FOMO significa vender, ok? É ser contrário àquilo que a maioria das pessoas pensam. Tal como acontece no oposto, se nós quebrarmos este canal ascendente que aqui está a azul e vamos começar então a fazer baixo mais baixo, significa que o medo irá surgir e então a probabilidade ou a intenção será provavelmente mais para comprar do que vender. Atenção que eu estou a falar numa perspectiva de quem fez uma swing trade, ou seja, nos últimos meses. Não é quem está nisto para os próximos 5 anos ou 10 anos. Atenção, eu por exemplo, eu deixei de fazer neste momento, acima de 30 mil, deixo de fazer DCA, já tenho o meu preço médio de compra que está estabelecido e até partilhei isso no Premium ontem, e quem quiser saber tem que entrar lá, e obviamente que eu neste momento estou à espera de ver se o preço vai voltar aos 30 mil para voltar a fazer o DCA, como é que faço o DCA, se não, evidentemente que vou ficar quietinho à espera de momentos de venda, mas eu sou position trade, eu estou a pensar só vender provavelmente lá para 2025, depois do halving e essas coisas todas. Portanto, para quem está numa swing trade, muita atenção ao sentimento de mercado, acho que vale muito a pena vocês olharem para ele. Meus caros, espero que tenham gostado do episódio, já sabem, colocar o gosto, partilhar mesmo, pessoal, agradeço imenso que o façam, comentem, porque ajuda o canal a crescer. Beijinhos e abraços e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.